Olá, pessoal. Eu sou a Kathleen. Sejam bem-vindos à Maratona IFCast Calama na SNCT 2025. O tema deste ano da SNCT é Planeta Água. A cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. No episódio de hoje, nós estamos aqui com a professora Isa, que é a representante do grupo Cria Amazônica. E, além de apresentar o grupo de pesquisa, ela vai compartilhar as reflexões, as pesquisas, né, referente a sobre como a ciência pode enfrentar as mudanças climáticas a partir do nosso território amazônico. Roda a vinheta. Certo, professora, eu vou pedir que a senhora se apresente, né, novamente, fale um pouco do grupo Cria Amazônia, certo? Então, é um prazer estar aqui, né, dividir com vocês essa experiência do grupo de pesquisa Cria Amazônia, processos de criação da Amazônia. Eu sou professora Isa, aqui do IFRO Campus Calama, sou professora de língua portuguesa e literatura, e hoje eu atuo na graduação e no mestrado, no Prof. EPT e no Prof. Letras, que vai funcionar em Ji-Paraná. O grupo de pesquisa Cria Amazônia, ele foi criado em 2019. Vamos dizer assim, acho que 2 ou 3 meses antes da pandemia. Nossa. Então, o início do grupo foi um pouquinho complicado, até nós nos adaptarmos, né, à questão da EAD, de fazer as pesquisas, de conversar, né, pelo Meet. Nós tínhamos uma ideia, a princípio, de fazer um núcleo de pesquisa, em extensão e pesquisa escrita acadêmica. Nós iniciamos, nós fizemos oficinas, nós fizemos, mini cursos, fomos até Jaru, né, ofertar esses mini cursos. Ofertamos aqui no campus Calama, na faculdade Finca, na Metropolitana, tudo relacionado à questão de escrita acadêmica, artigos científicos e projetos de pesquisa. E esse ano nós conseguimos, publicar o livro, né, resultado dessa pesquisa, que foi bem extensa, né, e foi junto com, por exemplo, o professor Bauer, né, da Engenharia de Controle e Automação, e 2 alunos da graduação, um de Física e um também da Engenharia de Controle e Automação. É esse livro aqui, Olha, que é legal. gratuito para os alunos e é resultado, vamos dizer assim, desse primeiro projeto do Cria Amazônia, mas o grupo vai bem mais além dessa linha de escrita acadêmica. Certo, então as principais linhas são a da escrita acadêmica, né, e tem mais alguma outra linha também de Temos 2 linhas de pesquisa. A primeira é processos de criação e formação de leitores literários. Como eu sou formada na área de letras, a minha pesquisa é na área da literatura, né, nós temos um grupo bastante extenso, que não são apenas, né, alunos, pesquisadores, professores aqui do IFRO. A gente tem, membros da UNIR, da Universidade Federal de Rondônia, nós temos do IFAM, da UFAM, nós temos da Universidade do Acre, de Roraima, e também dos campos do interior. Então são várias pessoas, né, participando desse grupo e todos essa linha, né, especificamente trabalhando a questão da literatura. E a segunda linha é processos de pesquisa e criação no Prof. EPT, que é ligado ao programa de mestrado, né, em educação, tecnológica aqui do IFRO. E são os mestrandos que participam e fazem as pesquisas todas relacionadas, né, à temática, das linhas que eles escolheram e junto com os membros do grupo Cria Amazônia. Entendi. Então, a minha próxima pergunta seria, né, justamente essa que a senhora respondeu já, qual é o envolvimento dos estudantes? Então temos estudantes da graduação aqui do nosso campus, temos estudantes de Paraná, que a senhora falou, e da onde mais? De A gente tem de Jaru, Jaru, de né? Ji-Paraná, de Vilhena, são vários estudantes e eles participam, né. E desde 2023, nós criamos um projeto chamado Ajuri.
Ajuri, que significa juntar, ajuntamento. E esse projeto, ele abarca as 2 linhas, né. Todos os membros, tanto da área da literatura quanto do Prof.EPT aqui, puderam participar, puderam escolher, né, participar do projeto. Em 2023 foi um projeto de extensão, foram formações em que nós tivemos, convidados, escritores e pesquisadores falando sobre, escrita indígena, literatura indígena. Nós tivemos a Márcia Cambeba, né, que ela é escritora indígena do Pará, recentemente ela formou-se, né, com doutorado. Nós tivemos a Suni Ferzec, também é uma escritora, doutora da Universidade Federal de Roraima. Nós tivemos a Lúcia Tucuju, que é uma contadora de histórias, e nós tivemos também, o professor Emerson, da Universidade Federal do Piauí, se eu não me engano. Então todos, ofertaram, né, formações para esse grupo, a Juri, que ele ficou ainda maior, e nós temos até membros desse projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Uberlândia, da UFAM. Então são muitos pesquisadores interessados, né, nessa questão da literatura indígena, da escrita indígena. E em 2025 nós estamos finalizando um livro, que são resenhas de livros publicados por escritores indígenas, sobre literatura infantil e juvenil. Que uma das lacunas que nós encontramos foi que essa literatura ela não se encontra na escola, na educação básica, né. Infelizmente, é difícil até de encontrar na formação dos professores, e ainda mais na escola, na educação básica. E aí a nossa ideia é fazer esse livro, divulgar essa literatura para os professores e futuramente, 2026, 2027, trabalhar com produções, pedagógicas para aplicação em sala de aula. Caramba, é um projeto que ele é grande, né, ele tá crescendo, isso é muito legal e é muito importante, né, valorizar a cultura indígena, né. Então, a iniciativa de vocês, eu queria parabenizar, eu pessoalmente gostei muito, achei muito interessante. E, bom, como esses projetos, eles dialogam com a realidade amazônica e com o tema da SNCT, que é o tema água, como que a senhora acredita que esses projetos eles possam dialogar com esse tema? O projeto Ajuri, ele vai trazer essas narrativas indígenas, né, e essas narrativas indígenas, elas tematizam, por exemplo, a Amazônia, a floresta, o meio ambiente, e uma das propostas é trabalhar essas narrativas, né, que vamos dizer assim, dialogam com essa temática do planeta Água, produzindo sequências didáticas, produzindo material pedagógico para ser aplicado com os alunos na educação básica. Então eu acredito que esse projeto também dialoga com esses temas, né, na hora lá da sala de aula mesmo, do ensino-aprendizagem, da formação do leitor. Ah, outra pergunta que eu ia fazer antes também, é quando a senhora estava explicando sobre o envolvimento dos estudantes, por acaso tem esses projetos, tem estudantes do ensino médio integrado com o técnico participando ou é só da graduação em diante mesmo? Como, eu já tenho um bom tempo que eu não ministro aula no ensino médio integrado, né, nós só temos alunos da graduação e do mestrado, mas está aberto. O CRI Amazônia ele está aberto a qualquer, pessoa, né, que esteja interessado nessa temática, em ler, em ajudar, em contribuir, né, para que a gente consiga ter mais pessoas, né, sabendo desse assunto e divulgando, para dar visibilidade a essas narrativas. Certo. Inclusive também a senhora falou sobre a produção de artigos científicos, né, acredito que também seja interessante, porque nós do ensino médio técnico, nós temos a iniciação científica. Então alguns de nós também já começamos a aprender a escrever artigos científicos e tal. Então, se por acaso houver algum interesse, há essa possibilidade também, Com dos alunos do certeza. ensino médio técnico. Sim, nós produzimos artigos, fazemos, vamos dizer assim, esse trabalho, né, acompanhando a escrita, né, tanto do pessoal da graduação quanto do mestrado, e não seria diferente com o pessoal do ensino médio.
Bom, professora, retomando o tema da SNCT, o Planeta Água, gostaria de perguntar como que o grupo ele enxerga a relação entre a ciência, a sociedade e o território no contexto amazônico. A primeira linha, como ela trabalha especificamente com a literatura, né, com a questão da formação do leitor, as investigações, as pesquisas, elas vão retratar como que esse território, esse espaço amazônico, ele é representado nessas narrativas por meio da linguagem verbal e visual. Não só verbal, também pela ilustração, né, porque as narrativas indígenas, elas possuem as 2 linguagens, verbal, a escrita e a ilustração. E a gente sabe que a ilustração ela não está ali apenas para ornamentar, ela diz muita coisa. E às vezes ela potencializa aquele texto verbal. Então, como é que, por exemplo, a floresta, o indígena, a comunidade, a ancestralidade é representada ali naquela narrativa? Será que é de uma forma estereotipada? Ou, vamos dizer assim, de uma forma identitária de acordo com cada comunidade? Então, a primeira linha investiga isso. A segunda linha ela trabalha mais com a formação dos professores e com produtos educacionais, porque está ligado ao ProfEPT. Então nós temos, por exemplo, 2 egressas que participavam, né, do grupo de pesquisa e continuam participando. 2 egressas do ProfEPT que produziram produtos educacionais ligados a essa temática, para serem aplicados em sala de aula. A Ivonete e a Rosineide, elas as 2 trabalharam com textos amazônicos, com textos, produzidos por pessoas, por escritores aqui da região, né. A Ivonete, por exemplo, trabalhou com textos da professora Cledenice Blackman, que é daqui do campus Calama, com a Elaine, que é do NAPNE, com a professora Rosiane Jordão, que é nossa professora lá do campus de Guajará-Mirim. Então a gente trabalha com essa questão do local, do espaço, do território, para que as pessoas saibam que está sim tendo produção, que as pessoas, conheçam, né, a produção tanto acadêmica quanto literária dos nossos escritores, dos nossos pesquisadores. Justamente seguindo, nesse pensamento que a senhora já expôs, quais são as estratégias que vocês utilizam ou propõem para tornar a ciência mais acessível e significativa para a comunidade? Acredito que a senhora já tenha entrado um pouco, né, nessa questão de valorizar, né, de trazer o conhecimento e tudo. Eu visualizo essa questão mais na linha 2, ligada ao ProfEPT, porque a gente sempre orienta, né, os alunos a investigarem questões locais, certo? Eles primeiro têm que identificar um problema, identificar uma problemática, uma lacuna, algo que eles gostariam de investigar e que teriam condições em 2 anos, né, de propor uma solução, mesmo que seja a longo prazo. E a gente sempre fala: "Vamos pensar ao nosso redor". Por exemplo, quem é da área, vamos dizer, da história, né, o que que como é que a história está sendo trabalhada aqui no ensino médio integrado, né? Será que a história, da África está sendo trabalhada? Será que a história indígena está sendo trabalhada? Como ela está sendo trabalhada? Como é que os professores trabalham, né? Quais são os projetos que existem nessa área? Então, a gente tenta identificar, né, as questões locais, né, da comunidade, pesquisar, investigar e trazer uma proposta para que, vamos dizer assim, aumente, né, esse valor que essas publicações, que essas culturas merecem ter no nosso currículo. Porque muitas vezes, perdão, muitas vezes não, na maioria das vezes, ela é deixada de lado. Não é trabalhada, não é desenvolvida, e o IFRO, ele vai à frente de outras instituições, porque trabalha. E a gente pode proporcionar mais atividades, mais, eh, vamos dizer assim, atividades pedagógicas, né, para que possam ser trabalhadas. Então a gente trabalha com essa questão mesmo da problemática local, das lacunas que existem no nosso ensino-aprendizagem, para que ele seja melhor ainda.
É uma luta, né, contra essa herança, digamos assim, que nós temos, né, de não valorizar, de invisibilizar, né, esses povos e tudo, né. É uma herança da colonização, né, e a gente precisa ser contra-colonial, né. Muita gente fala assim: "Ah, nós temos que ser decoloniais", né. Hoje a gente usa o termo contra-colonial, porque a gente precisa ser contra isso, né, trabalhar para desenvolver essa cultura, essa literatura, essa história, essa filosofia que foi deixada de lado, né, que dificilmente encontramos nos livros didáticos, e nós podemos proporcionar essa diferença, né, essa mudança no ensino-aprendizagem. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio de hoje. E agora eu vou pedir que a professora traga uma mensagem final que ela gostaria, né, referente a esse tema, né, referente ao projeto de vocês, alguma consideração também que a senhora gostaria de deixar. Nós do grupo de pesquisa Cria Amazônia, né, nós estamos abertos a toda a comunidade do IFRO. Não só do campus Calama, mas todos os campi, tanto que nós temos, né, professores de outros campos, professores e estudantes. E gostaríamos de convidar, né, o pessoal do ensino médio integrado a participar, né, a fazer parte desse movimento em que a gente tenta valorizar, né, o que foi marginalizado por muito tempo e aproveitar, porque é muito difícil a gente ter uma instituição que trabalhe, com o ensino médio, o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então a gente tem que aproveitar isso, e são várias as chances, né, as oportunidades que os alunos têm, tanto de projetos quanto de iniciação científica, pesquisas, né, bolsas e etcétera. E o grupo de pesquisa também é uma oportunidade de você crescer, né, de você conhecer, de você compartilhar o que que você quer mudar na sua realidade e na sua comunidade. Então a gente convida, né, a todos que queiram, né, juntar-se a nós a participar do grupo de pesquisa, estamos abertos aí. E eu acredito muito que a educação, o ensino, ele muda realmente com a pesquisa, com a investigação e com a criação, né, de possíveis respostas que nós podemos dar à sociedade. Professora, agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade, vir aqui falar um pouco desse projeto que é tão importante, que tem um valor tão grande, né, para a nossa região e também para o nosso país como um todo, porque fala muito da nossa história, né. Nós temos aqui uma lembrancinha que eu gostaria de deixar com a senhora, é um bottom aqui do IFCast. E você que nos acompanhou até aqui, a ciência só cumpre o seu papel quando chega até as pessoas. Nós defendemos que valorizar a cultura, a educação e a divulgação científica é fundamental para que a sociedade compreenda a importância da água e da preservação ambiental. Gente, a Maratona Inficast Calama na SNCT 2025 está no ar. Acompanhe os nossos próximos episódios e obrigada e até o próximo.